Gente, pois bem, estamos aqui mais uma vez no nosso espaço pedagógico e, conforme dito, nós iremos falar hoje sobre compromisso social e ético do professor. É um tema bastante atual, falar sobre compromisso social e ético do professor. É uma temática que cai em concurso público e não pode ser desprezada. No que diz respeito à profissão docente, nós sabemos que ser professor é uma profissão. Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos da graduação, de que ser professor é uma profissão. Embora muita gente considere a docência como sendo uma missão, com base na literatura nós entendemos que ser professor é uma profissão. E assim como toda e qualquer profissão, toda profissão tem um compromisso social. Então, principalmente a função de docente, a função de professor, essa profissão tem um compromisso social. E nós, enquanto professores, nós, através da nossa prática, nós expressamos e nós fazemos valer a nossa função social. E é muito atual falar sobre isso, é uma temática que cai em concurso público, mas também é uma temática que vale a pena a gente refletir também sobre a questão da figura do professor no contexto atual. A gente sabe, nós vivemos épocas, nós vivemos dias em que ocorre uma certa criminalização da profissão docente. Se assim a gente pode dizer, parece que ser professor está se tornando crime no país. Então, você vê uma política, até mesmo uma política institucionalizada contra a figura do professor. Mas vamos aqui refletir sobre essa temática, como essa temática cai em concurso público. E partindo disso, é importante também a gente citar sobre alguns conceitos que caem em concurso, que diz respeito ao compromisso social e ético da profissão. Temas como profissionalidade, profissionalização, profissionalismo, a questão das dimensões, das competências da docência que devem ser desenvolvidas em algumas dimensões, sobre os saberes da docência. Então, em prova cai essas questões e é importante nós ficarmos atentos a isso. Então, nesse momento, eu vou trazer a abordagem dessa temática em 5 questões, aliás, em 6 questões, todas de concurso público, e partindo delas vamos trazer as reflexões sobre esses conceitos que eu falei e tecer também alguns comentários pertinentes sobre essa temática. Primeira questão foi de uma prova de 2015, e assim diz a questão. Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre percursos e projetos próprios com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional, conforme afirma a Nova. Com esse entendimento, a postura do profissional do magistério deve, exceto, então, qual deve ser a postura do profissional do magistério? Menos uma das alternativas não vai ser a postura que deve ser do profissional. Primeiro, deve ser uma postura participar ativamente do projeto, participar ativamente do projeto político-pedagógico, que é o PPP, pois este é um importante mecanismo de formação profissional? Sim, é importante no exercício do magistério a participação ativa do professor no projeto político-pedagógico da escola. Alternativa B, negar a separação entre a teoria e a prática, entendendo que só a partir dos problemas concretos é que o conhecimento acadêmico teórico pode tornar-se útil e significativo. Nesse sentido, o profissional deve ser um pesquisador de sua própria prática. De fato, o professor ele deve ser um pesquisador de sua própria prática. Stella Maris nos fala bastante sobre essa questão do professor pesquisador, né, de assumir a pesquisa como um princípio educativo e, mais importante ainda, enquanto profissionais, negar essa separação artificial entre teoria e prática. Nós temos que haver um entendimento de que a teoria e a prática elas não são dissociáveis, elas possuem relações indissociáveis. Portanto, essa afirmação ela é correta e nós estamos procurando a afirmação errada, uma afirmação que não deve ser a postura do profissional do magistério. Produzir dentro da própria escola valorização da ação pedagógica, onde se possa observar, analisar, atuar, refletir e compartilhar avanços e limites da profissão? Sim, essa é uma competência, é uma postura que o profissional do magistério deve ter no exercício da sua função. Participar das formações organizadas pela escola, sim, tem que participar, pelas regionais de educação também e pelo órgão central,
sempre com o compromisso de qualificar o seu fazer pedagógico, bem como o coletivo escolar. Correta afirmação. Ao passo em que nós, enquanto professores, participamos de momentos de formação continuada, nós estamos abrindo espaços e possibilidades não somente para a qualificação em nossa própria enquanto profissional, e não somente a nossa qualificação no que diz respeito ao nosso trabalho pedagógico, como também, ao passo em que nós participamos desses momentos de formação, nós também contribuímos para o coletivo escolar. Portanto, essa é uma atribuição, é um papel do profissional do magistério. A alternativa é estudar sempre por conta própria? Não, essa não deve ser a atribuição, embora muitas das vezes a gente percebe que existem falhas, né, nas políticas públicas no que diz respeito à formação continuada de professores. Estudar sempre por conta própria, pois estudos acadêmicos organizados pela escola, regionais e órgão central da Secretaria de Educação não permitem a liberdade de percursos e projetos próprios na busca de identidade profissional. É um item totalmente errado. A gente sabe que a gente tem que buscar também por conta própria algumas formações, mas nós não somos impedidos, não podemos nos impedir de participar das formações, dos momentos de estudos oferecidos pela escola, pelas regionais ou pelas secretarias. E muito pelo contrário, eles permitem a liberdade em percursos e projetos próprios para que a gente possa construir a nossa identidade profissional. Portanto, a postura que não deve haver é esta aqui. A alternativa é. Vamos aqui à próxima questão. Segunda questão da Banca CESP 2017 foi aqui no Distrito Federal. Julguem o item a seguir relativo à coordenação pedagógica, à relação professor-aluno e ao compromisso social e ético do professor. Vamos lá. No que se refere à relação professor-aluno, as tendências pedagógicas libertária e libertadora têm aspectos comuns ao ressaltarem o anti-autoritarismo, as experiências individuais e a autogestão pedagógica. De fato, esses são aspectos que são elencados e que são defendidos pela tendência pedagógica libertária e libertadora. E só lembrando que a tendência pedagógica libertária e libertadora, elas estão no grupo das tendências progressistas. Nós temos as tendências pedagógicas divididas em dois grupos, em liberais e em progressista. No âmbito das liberais, nós temos a concepção tradicional, nós temos a renovada progressivista ou renovada diretiva, ou movimento escola nova, ou pedagogia ativa, ou pedagogia pragmática, que são nomes que ela recebe. Nós temos a renovada não diretiva e nós temos o tecnicismo. Tudo isso no grupo das liberais. Já no grupo das progressistas, nós temos a libertária, a libertadora e a crítico-social dos conteúdos. Então, essa afirmação está correta ao se referir a essas tendências pedagógicas, a esses aspectos comuns das tendências pedagógicas na relação professor-aluno. Questão de número 3. Para que o professor desempenhe seu relevante papel social na promoção de uma sociedade ética, é necessário que assuma compromissos profissionais básicos consigo mesmo, com a prática profissional, seus colegas de profissão, seus alunos, pais e comunidades e sociedade. Pode-se afirmar corretamente que constitui ética profissional do professor. O que constitui ética profissional do professor? Primeiro, manter-se neutro nas lutas para a obtenção de condições de trabalho justas, incentivando o ingresso de pessoas altamente qualificadas na profissão. O item está errado. Primeiro, porque é impossível nós falarmos, não que seja impossível, mas acho que não é o melhor termo apropriado, né? Impossível. Mas eu vou mudar o termo. Eu acho um pouco difícil essa questão de manutenção de neutralidade, né? Primeiro, essa não deve ser uma postura profissional, essa postura de neutralidade diante das lutas, né? Não deve haver essa posição. Então, essa afirmativa ela é errada. A pergunta pergunta sobre o que constitui ética. O que constitui ética profissional do professor. Então, isso não constitui ética profissional do professor. Próxima. Apoiar todos os esforços para promover a democracia? Sim. E os direitos humanos por meio da educação? Sim. Item correto, mas vamos analisar os demais. Promover o bem-estar de todos os alunos, sem, contudo, se envolver nos problemas de intimidações e abusos físicos e psicológicos que são responsabilidade da direção? O item está errado. O professor é o profissional que está em contato direto com os alunos. E é impossível o professor
ele não se envolver com as questões que dizem respeito aos seus alunos e que perpassam o ambiente da sala de aula. Então, não é uma responsabilidade exclusiva da direção. O aluno é da escola. E quem forma a escola são professores, direção e toda uma equipe. Então, o professor ele acaba se envolvendo sim, e se ele não se envolver, de certo modo, se ele não levar em conta esses aspectos que dizem respeito ao seu exercício profissional, ele acaba sim agindo de maneira não ética, né? Ele acaba ferindo a ética profissional. Como é que, por exemplo, um professor sabe de que um aluno está sofrendo abusos ou intimidações, ameaças, assim por diante, e sabendo disso, omite-se quanto a essa questão? Não pode. Isso fere a ética profissional. Próximo item. Garantir que a relação privilegiada entre professor e aluno seja utilizada para fins de controle ideológico, o item está errado. Embora é isso que o Estado atualmente pensa, né? Que o poder público pensa, que o professor controla ideologicamente o aluno, mas essa não é a finalidade, e se assim fosse, feriria a ética profissional. Próxima, auxiliar para que alguns alunos desenvolvam um conjunto de valores de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos, o item está errado. Então, portanto, a alternativa correta, que constitui ética profissional do professor, é a alternativa B, de que cabe a ele apoiar todos os esforços para promover a democracia e os direitos humanos por meio da educação. Na questão de número 4, nós temos uma informação importante. Aliás, é a partir da questão de número 5, desculpe, que a gente vai abordar sobre essa questão da profissionalidade, da profissionalização, do profissionalismo e das dimensões, das competências profissionais em 4 dimensões, segundo Terezinha Rios. Vamos lá. No capítulo 3, ao apresentar os valores da profissionalização, sim, aqui mesmo. No capítulo 3, ao apresentar os valores da profissionalização e a profissionalidade docente, Contreras faz referência ao compromisso do professor para com a comunidade. A esse respeito, ele enfatiza que a educação não é um problema de vida privada dos professores, mas uma ocupação socialmente encomendada e responsabilizada publicamente. Isso obriga a que as práticas profissionais não se constituam como isoladas, e sim como compartilhadas. Dessa forma, para Contreras, a dimensão ética pode alcançar sua dimensão adequada somente... Vamos lá. Essa dimensão ética pode alcançar sua dimensão adequada quando? No âmbito familiar? Não, isso aqui, toda essa questão não se expressa no âmbito familiar. No campo da teoria, tampouco não. Item errado. Nos contextos sociais públicos, a se pensar. No domínio da política partidária, também não. Na esfera da vida pessoal de cada sujeito, não. Por que vai ser essa questão nos contextos sociais públicos? Olha o que diz a questão. Se faz referência de que o compromisso do professor é com a comunidade, não é mais pessoal, mas é com o coletivo, não é um problema da vida privada, mas uma ocupação socialmente encomendada e responsabilizada publicamente, a dimensão ética do seu trabalho vai se dar nos contextos sociais públicos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. E partindo disso, a gente busca diferenciar esses 3 conceitos. A questão vai apresentando para a gente sobre a questão da profissionalização e a profissionalidade docente. Aí surge a seguinte pergunta: o que significa cada uma delas? Então, é importante nós diferenciarmos profissionalização, profissionalismo e profissionalidade docente. O que diz respeito a cada um desses elementos? Vamos lá. Segundo Libânio, tá? A profissionalização, ela refere-se a condições ideais que garantam o exercício profissional de qualidade, como, por exemplo, a formação inicial, formação continuada, salário, recursos físicos e materiais. Então, a profissionalização refere-se às condições ideais para garantir o exercício profissional de qualidade. Já o profissionalismo, ele refere-se ao desempenho competente e comprometido dos deveres e das responsabilidades que constituem a especificidade de ser professor. Então, o profissionalismo diz respeito ao cumprimento dos deveres, das tarefas específicas do professor. Isto é o profissionalismo. Já a profissionalidade, segundo Libânio, diz respeito a requisitos profissionais que tornam alguém professor. E a profissionalidade está ligada diretamente à profissionalização e ao profissionalismo. Então, está aqui essas distinções entre profissionalização, profissionalismo e profissionalidade. Isso cai em prova, viu?
despenca em prova quando se discute sobre a questão do compromisso social e ético do professor. Vamos lá, grave esse quadro, tá bom? Anote, faça anotação, não deixe de anotar não. Vamos à penúltima questão, que fala sobre as dimensões, as competências em 4 dimensões, que é a dimensão técnica, estética, política e ética. Vamos lá. Leonora, estudando para prestar concurso para supervisor de ensino, sentiu-se desafiada a refletir sobre a complexidade do ofício de ensinar, que é muito difícil, né? Sobretudo, com o compromisso de garantir, numa escola que agora, felizmente, é para todos, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É muito tópico isso aqui, mas tudo bem, né? Em Macedo, encontrou a reiteração de que a formação docente é indissociável da qualidade da educação escolar. E também argumentos valorizando o contexto de formação continuada, em que os professores podem refletir sobre seus esquemas de ação, atitudes e sentimentos praticados durante a aula. Em Rios, Terezinha Rios, conseguiu compreender que a qualidade social que pretende garantir como direito implica desenvolver a competência docente em suas dimensões técnica, estética, ética e a questão traz a alternativa didática, teórica, afetiva, político-burocrática. É claro, de que é a dimensão política. Então, esse desenvolvimento de competência docente nessas 4 dimensões, técnica, estética, ética e política, tem como fim de garantir a qualidade social da educação que se pretende garantir. E partindo disso, quem fala sobre essa questão das dimensões técnica, estética, política e ética é a autora Terezinha Rios. Segundo a autora, o professor ele deve desenvolver a sua competência em 4 dimensões. A dimensão técnica, estética, política e ética. A dimensão técnica, essa dimensão que o professor deve desenvolver, segundo a autora, é referente à ação profissional propriamente dita, à praxis associada à autonomia consciente dos objetivos sociais da educação. Então, isso é relacionado ao fazer, né? Ao fazer da profissão. Já a dimensão estética diz respeito a uma percepção sensível da realidade, uma apreensão consciente da realidade. Essa dimensão política, essa competência a ser desenvolvida na dimensão política, diz respeito à participação na construção coletiva de uma sociedade mais justa e que respeita os direitos da cidadania. E é importante citar o seguinte, que essa dimensão política ela não está atrelada e não está associada a uma questão ideológica ou político-partidária. Essa dimensão política ela é uma prática especificamente pedagógica. É bom estar atento a essa questão. E as bancas em prova podem tentar fazer alguma mudança com relação a isso. Já a dimensão ética diz respeito à orientação da ação fundamentada no respeito e na solidariedade voltada ao bem comum. Observe que são conceitos simples, né? Mas que caem em prova, é bem atual, olha, prova de 2018, cai em prova, e é importante estarmos atentos a esses conceitos e incorporar também esses conceitos no exercício profissional. Aqui a última questão, que é a penúltima questão, a questão de número 5. Vamos aqui respondê-la. Com relação à formação dos profissionais da escola, assinale a opção correta. Saberes são conhecimentos adquiridos na formação universitária e não se relacionam com as aprendizagens cotidianas. O item está errado, porque os saberes eles são conhecimentos adquiridos não somente na formação universitária e eles estão a todo tempo se relacionando com as aprendizagens cotidianas. Portanto, o item é errado. A profissionalização se relaciona com a garantia do exercício profissional de qualidade. Olha só, a questão trazendo aqui aqueles conceitos. De fato, essa questão está correta. Vamos aqui voltar, olha só, no que diz respeito à definição, o que é a profissionalização? A profissionalização refere-se às condições ideais que garantam o exercício profissional de qualidade. E a questão disse que a profissionalização se relaciona com a garantia do exercício profissional de qualidade. Só mudou a forma de dizer, mas disse a mesma coisa. Portanto, o item está correto. Liderança é a função de delegar atribuições? Não. Seria tão bom se fosse só isso, né? A competência profissional é determinada pela qualidade dos cursos que realiza? Totalmente errado. Alguém pode ter uma formação a nível de pós-doctor, né? E infelizmente não ser um profissional de qualidade. A gente sabe que a formação profissional ela é importante. Quanto mais graus o professor puder obter, isso é importante, isso é válido para o crescimento profissional,
enquanto pessoa, enquanto profissional e também para o bem coletivo, mas nós sabemos que essa qualificação profissional, né, ela não é determinante para sucesso nos processos educativos, né? Então, a questão correta, a alternativa correta é a alternativa B. Por fim, questão de número 6. A respeito da formação dos profissionais da escola, analise a opção correta. Primeiro, é tarefa do coordenador pedagógico da escola fiscalizar o trabalho do professor? Errado. Aí, sobre essa questão, eu trago aqui a seguinte observação. Quando nós estivermos fazendo provas de concurso, nós temos que esquecer um pouco a prática, aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, para não acabar marcando em prova algumas questões como corretas. Por exemplo, nós sabemos que a figura do coordenador, que a função, que a atribuição do coordenador não é de fiscalizar o trabalho do professor. Não é. Mas a gente sabe também que existem instituições escolares em que o papel do coordenador acaba se tornando esse papel de fiscal do trabalho do professor. E se a gente for trazer isso para a nossa prova, a gente acaba marcando como correto. Tá? Então, essa afirmativa é errada. Na prática, não deve ser assim. O papel do coordenador, a sua tarefa não é essa tarefa de fiscalizar o trabalho do professor. E em prova também, se vier essa afirmação, não é correto. Tá? Próxima. A formação continuada caracteriza-se pelos estudos voltados para o aperfeiçoamento profissional, certo? No exercício da profissão. Afirmativa correta. A formação continuada diz respeito a esse aperfeiçoamento do profissional em exercício, né? Alternativa C. A formação inicial do professor é marcada pela data de sua posse na escola. Questão errada, a formação inicial diz respeito ao curso de formação inicial a que ele exerce a função, né? Próxima, a formação continuada é de total responsabilidade e domínio das secretarias de educação. Não é de total responsabilidade. A gente sabe que o professor também tem que ir atrás de formação continuada, mas a gente também compreende que deveria haver maiores esforços por parte do poder público para possibilitar formação continuada com mais frequência e que pudesse atingir o maior número de profissionais. Próxima, apenas os cursos oferecidos pelo Ministério da Educação têm validade para atuação profissional. O item está errado. Nós sabemos que a legislação traz abertura para que outras instituições atuem como também formadoras de profissionais. Então, segue aqui essas orientações, essas análises a respeito do compromisso social e ético do professor e como isso cai em concursos, né, em provas aplicadas pelas diversas bancas aí existentes no país. Portanto, bons estudos a todos vocês e quando alcançarem, né, o cargo público, quando tornarem-se professores ocupantes de um cargo efetivo, ajam de modo ético e com devido compromisso social que a profissão assim pede. Tá bom, gente? Valeu e até a próxima aula. Curta, dê um like aí, compartilha, comente e a gente vai aí continuando postando aqui materiais para vocês. Valeu!